Nós queremos provocar os irmãos aqui nesta noite, para que os irmãos reflitam um pouco a sua fé. O que mais lhe incomoda, lhe chama a atenção, se é a longevidade de vida ou a eternidade de Deus. Nós cantamos aqui: seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. As coisas foram trocadas, que se valoriza mais a bênção do que o abençoador. Quando nós estamos infantilizados, quando nós estamos infantilizados e não valorizando o que é mais importante, nós perdemos o sentido da vida. Quando nós queremos mais bênção do que abençoador, é aquela criança tão pequena, sem discernimento, que precisa do leite, que quando o pai aponta, ele olha para a mão do pai e vai acompanhando a mão do pai até chegar perto dele, para ver o que o pai trouxe. Enquanto que, na verdade, irmãos, o presente que os irmãos receberam de Deus, a graciosidade, a participação nesse reino eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, é para que a gente estenda um pouco a nossa visão deste mundo e nos desagarre um pouco da longevidade, que segundo o salmista fala que até os 70 robustez, passou disso é cansaço e enfado. Então nós temos que nos acordar para algumas realidades, e a palavra de Deus vai trazer para nós algumas orientações importantes, e que eu quero que os irmãos entendam o que nós recebemos de Deus e que deve ser valorizado. O que recebemos de Deus e deve ser valorizado. Vamos na palavra de Deus, os irmãos vão ouvir a leitura, e depois nós vamos estar considerando alguns pontos aqui. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. A salvação é um presente de Deus. Você recebeu um presente de Deus. O irmão Oswaldo orou aqui. Nós não escolhemos, não escolheste a vós, a mim, mas eu vos escolhi. Os irmãos estão lembrando da oração do irmão Oswaldo? Olha que privilégio, irmãos. Reunimos-nos aqui para adorar o seu nome. Irmãos, nós temos que ser provocados para sair da infantilização da fé e entrar numa dimensão em que nós percebemos que, se nas águas tranquilas somos conduzidos por Deus, no vale da sombra da morte, Ele não nos abandona. Se a longevidade é o que mais ocupa espaço na ciência e na preocupação do homem, e ele ignora a eternidade, nós como igreja devemos acordar para uma grande realidade, que esta tão grande salvação alcançada pela morte de Jesus na cruz, pela fé que depositamos nele, ela nos conduz não a um sucesso, ostentação aqui, para um povo orgulhoso, mas para um povo submisso e dependente da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Amém. Olha, meus irmãos, Ele vos deu vida, versículo 1 de Efésios capítulo 2, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora,
segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar aos séculos vindouros a sua abundante, para mostrar ao século vindouro a sua... Deixa eu voltar aqui, irmãos. Deixa eu continuar aqui. Estando vós mortos em vossos pecados e delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, abra o nosso coração, Pai, para entender a Tua palavra, a nossa mente. Nutre a nossa alma aqui com as Tuas promessas, Senhor. E nos dê compreensão, Pai, desse grande presente que nós recebemos de Ti, essa salvação, que é firmada na misericórdia, na bondade, na fidelidade, na igualdade, na justiça. Ó Senhor, nos dê capacidade, Pai, de desejar o Senhor como o bem maior, e não bênçãos, ó Deus, que passam pela vida, porque nós queremos aquilo que nos enriquece, a bênção do Senhor que enriquece e não nos traz confusão. Em nome de Jesus, Pai, fala-nos através do Teu Espírito Santo neste momento. Em nome de Jesus, abra o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, a salvação é um presente. Como que nós podemos entender isso? Visto que nós estamos numa condição humana, mortos em delitos e pecado, estávamos escravizados, seguindo um curso deste mundo, como os demais. Estávamos escravizados à vontade do diabo, fazendo aquilo que é agradável ao opositor da nossa alma, aquele que não quer que a nossa alma seja nutrida, alimentada com as promessas de Deus, o inimigo. Visto que, diante dessas situações todas, estávamos então inclinados para a carne, condenados, e o homem, por ter se afastado de Deus, algo precisava ter sido feito. Então, quem que fez? O que Deus fez? É a pergunta, nós vamos responder. Por que Deus fez? Tudo para a glória dele. Amém? Amém? Tudo para a glória dele. Então vamos entender esta condição do homem sem Deus neste mundo. Que condição é essa? O homem, ele é incapaz de dirigir os seus passos na direção certa. Já não tem domínio sobre o seu desejo, em seus negócios escusos, em que olha o outro como usufruto, o que eu posso usar dele e tirar como fruto para a minha vida, então eu faço a minha relação. Enquanto que, na verdade,
Jesus já nos ensina a ser educado. E ser educado significa disponibilizar, porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Amém? Amém. É abrir um espaço para as pessoas adentrarem e não serem exploradas por nós. A igreja não pode ser uma igreja exploradora. Ela tem que ser doadora de vida. Amém? Mas o homem não está em condição disso. Por quê? Porque ele não consegue viver de maneira justa, livre, numa sociedade injusta e desumana. O homem é e está como um trapo de imundície, segundo a Bíblia. As nossas obras são como trapos de imundície. Nesta passagem de Efésios, lida, irmãos, Paulo esboça o grande contraste entre a situação do homem no passado e aquilo que Deus fez por ele. Mostra então a real natureza pecaminosa do homem e o que ele merece, como essa natureza que ele herdou de Adão, inclinada para o pecado. E em contrapartida ele realça a graciosidade de Deus. A graciosidade de Deus é quando nós podemos cantar com toda a convicção: graça maior do que o pecado meu. É por isso que a salvação é gratuita, é um presente de Deus. Ela não é meritória, ela não é trocada, não. Pela graça sois salvo por meio da fé, do exercício da fé. Isto, a fé, não é de vós, é dom de Deus. Irmãos, o presente que Deus colocou no seu coração, no meu coração, esse privilégio de a gente poder estar aqui, o adorando e aguardando o grande dia em que Ele retornará com poder e glória. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Mas nós queremos a bênção. Nós não pensamos em eternidade, nós queremos longevidade, vida longa, para sofrer depois de velho. Às vezes eu tenho enfraquecido na fé, pensando neste momento Deus me abandonou. Não, irmãos, porque Deus é fiel. Ele tem um compromisso conosco, Danilo, né? Ele tem um compromisso conosco enquanto vivos, e preserva esse cuidado após morte, porque o justo não viverá a morte. Amém? Amém. Glória a Deus, maravilha. A condição humana, irmãos, em contraste com a graciosidade de Deus, era a seguinte: estávamos mortos, diante de Deus rebeldes, fracassados, estava como um cadáver, um corpo sem vida, incapaz de olhar, de ver, de ouvir, de sentir o cheiro da espiritualidade, das coisas gostosas de Deus. Os irmãos sabem que nós temos 5 sentidos que nos ligam a essa dimensão terrena, mas ela tem memória, e essas memórias são cheiros bons. A igreja é uma igreja onde tem um cheiro, exala um cheiro bom. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos o bom perfume de Cristo. Amém? E quando a Bíblia fala que nós somos o bom perfume de Cristo, ela fala que nós somos de uma forma positiva e negativa. Nós somos o bom perfume de Cristo, os que se salvam. Para esses que se salvam, que entendem, veem a porta aberta e entram por ela, esse perfume de Cristo que é visto em nós, produz cheiro de vida para vida. Aqueles que olham para nós, percebem alguma coisa, mas preferem outro caminho, a Bíblia fala que cheiro de morte para a morte. Eles sabem que estão indo para o caminho errado. Só que o orgulho não permite que eles sejam honestos com seus corações, porque estão enclausurados, presos a dogmas, a princípios, a doutrina de homens, e não na palavra de Deus.
Porque aqui nos fala que nós estávamos numa condição o quê? Mortos, um cadáver, um corpo sem vida, ou seja, alheio à vida de Deus, indiferentes e vivendo sem dar valor algum aos padrões morais e espirituais apresentados por Deus. Estávamos escravizados. Estávamos escravizados. E nosso tempo era todo para desfrutar das ofertas do mundo. Nosso andar era em desobediência cega. Na verdade, nunca havia liberdade em nós, porque estávamos inclinados a uma escravidão, servos incondicional da nossa vontade e desejo, pensando sempre naquilo que nos dá prazer. Irmão, quando vier aqui para a igreja, esvazie-se de si mesmo e pense, eu vou abençoar alguém, amém? A gente vem buscar muita bênção. Muita bênção. É pecado? Não, é positivo. Mas nós não fomos gerados pela graciosidade de Deus para como se estivesse sempre sem nada para oferecer. Muito pelo contrário, podemos até buscar, mas eu vou levar também. Ô meu irmão, Deus te abençoe. Eu estou orando por você. Ô pastor, eu estou orando por você, meu irmão. E aquele irmão que às vezes ele tem dificuldade porque não está ajustado dentro do grupo, da comunhão, da congregação, o olhar tem que ser de misericórdia. Ô irmão, irmão, estou orando pelo irmão. Os irmãos vão ver como que a igreja vai sentir a diferença. Sabe por quê, irmãos? É porque perceberemos que nós estamos dentro daquele plano de Deus. Se como cadáver, a nossa vontade, nosso desejo estava todo operando e sendo controlado e guiado pela nossa vontade, significa então aqui, nenhum homem busca compreender e encontrar Deus. O contrário se dá. Ele se afasta espontaneamente, faz de si mesmo Deus, e além de adorar, de se adorar, uma egolatria, voltar-se para si, ele adora multidão de objetos, escolhidos, comprados, ganhados por eles mesmos, e dos quais se torna escravo. O que temos de cristãos dedicados à chamada bênção, vinda como de Deus, e que tem atrapalhado a sua vida, e que não é bênção. Porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Ela não traz esboço em algumas tradições, não traz confusão. Mas o que tem, essas pessoas estão submetidas a uma ostentação, enquanto que na verdade Deus se encanta e é atraído pela humilhação, pela dependência que nós temos dele. Amém? Amém. A nossa natureza, irmãos, ela tem que ser descoberta. Nossa escravidão era tão profunda que até moldado pelo que a sociedade oferecia e nos exigia, éramos. Nessa situação não era mais a minha vontade que prevalecia, e sim os apelos e a exigência dos outros, para que pudesse me aceitar no seu meio. Então eu me moldo segundo o grupo para ser aceito por ele. E o mundo então quer nos moldar. Mas se estamos entendendo isso, nós vamos perceber que nós não tínhamos a menor condição de voltar para Deus, se a ação não fosse dele, porque nós éramos o quê? Pessoas mortas em nossos delitos e pecado. E temos ainda, às vezes, a escravidão cultural, intelectual, daqueles que se sentem detentores de um saber acima do outro, enquanto que na verdade Jesus sempre nos leva a nos submeter aos outros, porque a autoridade ela é boa, mas a força da influência pelo testemunho é muito maior. Você viver no seu ambiente de trabalho, em sua casa, junto com a sua família, influenciando por um estilo de vida do reino de Deus, é muito diferente do que impor uma autoridade
me respeita. Me respeita. Invocar essa condição de respeito já diz alguma coisa. Estamos faltando, falhando em alguns aspectos que precisam ser identificados por nós para que a gente melhore a condição de estar junto com aqueles que nós queremos ser influenciados pelo poder do Evangelho. Estávamos escravizados, e aqui nós temos, significa que nós estávamos debaixo de uma dimensão maligna, uma força operosa nos ares, significando uma dimensão que o mal ocupa e o reino prevalece, e que a negra escuridão estava presente, e que era contrário à luz. Esta era a nossa situação. Mas como está fora de moda hoje crer numa força maligna, num diabo pessoal, ou numa inteligência demoníaca operando num comando? E a Bíblia nos alerta, nos fala do espírito que atua nos filhos da desobediência. Existe um espírito atuando nos filhos da desobediência. Os filhos da luz e os filhos das trevas. Este espírito nas pessoas passa a ser uma força ou disposição impessoal que está ativamente operando nas pessoas, controlada pelo diabo. E as Escrituras chamam o diabo como um leão, rugidor, que busca oportunidade para estraçalhar as pessoas. O diabo não é apenas fonte de tentação ao pecado, ele é um assassino e carrega violência e todo engano, ao qual devemos resistir firmes, a Bíblia fala. Resistir firme. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Amém? Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Existe outra coisa que nos mantém na escravidão, que é a inclinação da nossa carne. Nós temos algumas coisas preciosas que Deus nos dotou. Nos 5 sentidos, nós somos despertados para desejos, coisas que compõem a nossa existência e que devem ser controladas por virtudes que são a cada dia aprimorada pela nutrição da alma, a alma que pensa em Deus, que reflete, que se encanta ao olhar para a glória de Deus, o firmamento, e que diz assim: olha, que maravilha, os céus proclamam a glória de Deus. Aqueles que refletem em seu coração dizendo: olha, minha alma está abatida, mas Deus é o meu desejo, como uma água que me falta para dessedentar, para matar a sede. É isso que precisa ser feito. Então, irmãos, a inclinação da nossa carne tem alguns desejos, mas nós devemos ter cuidado. A vontade da carne e dos pensamentos, não tem nada errado nisso, mas quando os desejos naturais do corpo, seja para a comida, vai para a glutonaria, do sono ou do sexo, a comida deixando de ser apetite para ser glutonaria, o anseio do sono por preguiça, porque se tem uma coisa que Deus não aceita no seu reino, é preguiçosos. Não casa com Deus. Aliás, não casa com ninguém, porque quando alguém preguiçoso entra na família, é porque conseguiu enganar todo mundo. Quem é dos antigos, ele sabe. Os pais, na sua sabedoria, falam: não importa o que eles fazem, mas se é um trabalhador, não é se tem posse, não, se é um trabalhador, é diferente. O reino de Deus, a fé não deixa ninguém estagnado, independência, muito pelo contrário. As pessoas entendem muito mal a Bíblia. Vocês não serão cauda, mas cabeça. Mas cabeça para dar direção àqueles que estão te seguindo. Amém? Apontar o caminho. Então é responsabilidade, não é privilégio não, é poder suprir. Ah, meus amados irmãos, a gente tem que estar atento a isso. E quando o sexo deixa de ser apenas um desejo, uma condição tridimensional em que está presente a parte física, emocional e espiritual, e passa para ser compulsão, descontrole, vai para a prostituição, aí sim se manifesta
aquilo que é repugnante diante de Deus e que não constrói e não alimenta a alma do homem. As inclinações da carne englobam os desejos errados da mente, como também a soberba intelectual, falsa ambição e rejeição da verdade conhecida, pensamentos maliciosos e vingativos. Eu quero chamar a atenção para esse ponto e levar os irmãos a considerar o que se canta pela fé, porque nós vivemos a fé e cantamos a fé. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. Essa misericórdia dele para conosco e de nós para com os irmãos. Se ele retém o que nós merecemos pelos nossos atos, com os irmãos devemos reter também, porque o reino dele é sempre eterno, firmado em misericórdia. Amém? Mas longe de Deus temos um espírito vingativo. E é sempre quando eu se levanta contra Deus e o próximo, aí nós vemos o pecado da carne. E por isso estamos condenados, não somente escravizados, mas também condenados à sentença. Tínhamos uma tendência para o pecado. Isso já era o bastante para sermos julgados por Deus. Porque o homem afastou-se muito da justiça. E por sua própria natureza já estava inclinado para o mal. De maneira que os desejos sempre eram contrários a Deus. Essa natureza merece em si mesmo o julgamento de Deus. Eu recebi, os irmãos receberam um presente de Deus, a salvação gratuita, amém? O que Deus fez? Deus nos salvou. Pela graça sois salvos. Isso significa que somos pessoas salvas e que permaneceremos salvas para sempre. Perguntaram a um pastor muito conhecedor da Bíblia e da doutrina da palavra de Deus, que era possível perder a salvação. Ele disse: depende de quem te deu. Se você recebeu das suas conveniências, dos seus convencimentos e da sua intelectualidade espiritual, do seu discernimento terreno, mas se é de Deus, Deus não é Deus de barganha, Ele dá e toma. Mas é a condição de estar na igreja ou não. O reino de Deus não é firmado em prédio, edifício, não. Está lá em Coríntios. Porque não temos de Deus uma casa feita por mãos de homens, mas eterna no céu. Abra a Bíblia e leia aí em Colossenses 1,14, por favor. Enquanto os irmãos encontram aí, eu vou continuar aqui. Deus nos deu vida juntamente com Cristo, versículo 5 de Efésios capítulo 2. Juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estas bênçãos, olha aqui, irmãos, esta bênção deu vida, ressuscitou e fez assentar, refere à ação de Deus. Deus vivifica, ressuscita e nos exalta com Cristo, amém? Ele que fez tudo isso. Olha que texto maravilhoso, Colossenses 1, 13 ou 14, veio para mim, acho que é 13. Quem que encontrou aí? Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a remissão dos pecados. Amém. Tem alguém que tem outra tradução? Olha aqui, irmão. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Sabe o que é isso, irmãos? Transportou significa, estávamos num lugar e eu não saí daqui e fui para lá, não. Eu estava aqui no império das trevas, morto em meus delitos e pecados, condenado, sem inclinação nenhuma para Deus, mas havia um desespero na minha alma querendo Deus. Ele me pegou, me transportou para o reino da sua luz. Ele não faz mudança assim, nos lança novamente, não.
alinha com o Deus que nos criou. Nos encantamos com Ele, nos alegramos. Nós estamos aqui porque nós temos essa certeza de que Ele se faz presente. O que Deus fez, Ele fez tudo isso. Tudo nos mostra que Deus abençoou o seu povo em Cristo. Se, pois, estamos em Cristo, não pode haver dúvida sobre a posição que ocupamos diante de Deus. Romanos 8, de 18 a 20. Não atentando nós para aquilo que não se vê. Alguém procura esse texto? Irmãos, nós temos que estar atentos a essa realidade, a esta verdade, a posição que nós ocupamos diante de Deus. O testemunho é do próprio Espírito Santo que dá, através de uma experiência viva em nosso coração, de que Cristo nos deu uma nova vida, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Amém? Amém. Temos agora uma consciência sensível, um coração inclinado para as realidades de Deus, para um Deus amoroso, misericordioso e justo. E assim vivemos como Ele também, exercitando a graça, a misericórdia e o perdão. É por isso que Deus não aceita em hipótese alguma a ira em nosso coração contra alguém. Porque o que Ele colocou em nós é uma capacidade de amar, porque Ele nos amou. Amém? O que diz Romanos 8, 18 a 20? Porque para mim tem um certo, os sofrimentos que temos presentes não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. É isso. Agora vamos lá no 31, irmã. No 31, presta atenção, os irmãos. 32, diante. Quem diremos, pois, essas coisas? Aquele que não poupou o seu próprio... Não, começa então no versículo anterior. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aí, irmã, olha. Olha aqui, irmãos. Deus está do nosso lado. Amém? Amém. Não te deixarei, não te abandonarei. Essa é a nossa relação com Deus. E por que Deus fez isso? Por causa dessa aliança que Ele fez conosco através de Cristo. Porque o melhor dele já temos.